ter dito aqui nesta sala, antes do jogo com o Belenenses, na altura o terceiro da época, que só era possível fazer uma análise comparativa entre este Benfica e o da época passada quando tivesse uma base mais sólida, com 11 ou 12 jogos. Penso que também se recordará. Agora que já tem essa base mais sólida, o que eu lhe pergunto é que diferenças encontra este Benfica deste ano e o do ano passado, agora que já consegue ter essa base, e também porque é que muito se tem falado da questão da transição defensiva, da equipa não estar tão apurada nesse sentido, e também porque é que a equipa não consegue transportar parte das dinâmicas dos últimos meses da época passada para esta época. É claro, Ouça, eu tenho-vos dito também, aqui nesta sala, como deve recordar, há uma ideia coletiva, e que depois as dinâmicas são trazidas por quem? Por os nossos jogadores, certo? Por isso, com os jogadores diferentes, as dinâmicas claramente têm que ser diferentes. E depois a outra situação que é fundamental, aquilo que você disse, de transição defensiva, de dinâmicas ofensivas, por isto ou por aquilo, nós não temos tido a capacidade de, especialmente durante o campeonato, de jogar com o mesmo 11. Faço essa reflexão também. Desde o jogo da Supertaça, há umas questões, uma ou outra situação estratégica, mas aquilo que é a nossa oportunidade de colocar de uma forma contínua os nossos jogadores, quer os homens da frente, quer os homens do meio campo, de uma forma mais regular, infelizmente, por algumas lesões traumáticas, nos têm tirado essa possibilidade. Gabriel ficou de fora há muito tempo, é fundamental na transição defensiva, no equilíbrio de jogo. E depois há outra questão que aqui é importante, que é o facto também de nós, este ano, temos estado a jogar, e vamos jogar ainda muitas mais vezes, contra adversários que jogam com um sistema diferente. É normal que assim aconteça. Se eu tivesse do outro lado, também assim o faria. Colocam mais um homem na linha defensiva, uma linha de 5, uma linha de 4, e depois a transição ofensiva é o momento em que as equipas apostam, com os 3 homens por dentro, e o nosso equilíbrio tem que ser feito de outra maneira, e estamos a fazê-lo de outra maneira. Mas, quando se está a equilibrar, vejam um pouco o exemplo daquilo que aconteceu no primeiro lance do Tondela, em que saíram muito bem em transição. Quando você equilibra com 3 homens por dentro, no mínimo tem que também ter gente por dentro, em que a saída depois sai por fora, em que você quer atacar e tem que meter número de jogadores para criar rupturas entre a linha de 5, você mete à frente e tira atrás, fica exposto a esse equilíbrio. Essas são situações que não são assim tão fáceis de perceber quando são explicadas, mas pensam nisso, quando se joga contra uma linha de 5, em que tem-se que colocar jogadores, meter mais gente a fazer rupturas entre defesas, por os puxar, para os atrair. Tem que voltar a colocar gente à largura para que a linha, para que o espaço entre as defesas seja maior. E depois os 3 jogadores preparados por dentro para sair com 2 centrais, 2 médios, quando vai à largura, há sempre essa dificuldade. E nós, este é o jogo que nós temos que fazer, é o equilíbrio entre estas ações, mas a nossa mentalidade é de olhar sempre, ter os olhos sempre na baliza, de tentar desmontar a linha adversária, e como equipa grande e da maneira como a gente quer jogar, nós temos que correr esses riscos.